Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amigo Poder? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amigo Poder de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 35, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo adicional de frete. Como sócio do clube, você estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem de texto para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago pelo livro é sempre muito mais barato do que o valor encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder. Olá, queridas e queridos amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que iniciamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais um programa Vida Após a Vida. Esse programa onde nós estamos estudando as obras do Espírito André Luiz, ditadas à psicografia do nosso querido Chico Xavier. No momento, estamos estudando o 4º livro da chamada série André Luiz, que é Obreiros da Vida Eterna. Ok? Bom, mas como sempre fazemos, antes de iniciar os nossos programas, não é? Nós, que somos uma web rádio totalmente espírita, nós oramos, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Sendo assim, convidamos a todos que estão nos assistindo agora e aqueles que irão nos assistir mais tarde através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para levarem seu pensamento a Deus e acompanhar conosco esta pequenina prece de abertura. Ok? Então vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos intuir, nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela oportunidade desta encarnação. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito aqui na tarde de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus e em nome de todos esses espíritos amigos que coordenam os trabalhos da Web Rádio Cristo Consolador, começa agora mais um programa Vida Após a Vida, estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Okay? Muito bem. Nós hoje vamos iniciar um novo capítulo, que é o capítulo 6, Dentro da Noite. Mas, como sempre fazemos, né, vamos recapitular o que estudamos no capítulo 5,
né? O que nós estudamos no capítulo anterior. Então, o capítulo 5 se chama Irmão Gotuso. Irmão Gotuso. E vejamos aqui o que foi estudado nesse capítulo 5. Esse capítulo revela as dificuldades encontradas pelo desencarnado para se adaptar ao mundo espiritual quando não preparado devidamente pela religião. Comenta a diferença dos trabalhos reencarnacionistas entre os planos espirituais que já alcançaram a luz e as regiões purgatoriais. André Luiz é apresentado ao irmão Gotuso, ex-médico, que vagou muitos anos em regiões sombrias e que ainda sente muita saudade do lar e dos familiares, estando, por isso, muito preso ao plano terreno. Desencarnara com a promessa de fidelidade da esposa Marília, mas após vagar semiconsciente por 10 anos, volta ao lar e encontra a esposa consorciada com o primo Carlos e os filhos gerenciando negócios desonestos. Lamenta que até então não consegue se libertar da mágoa que tem de Marília, que lhe jurou fidelidade, mas se consorciou com o primo, que agiu com segundas intenções por ser interesseiro e desonesto. Tentando consolá-lo e conduzi-lo à tolerância, André conta o seu caso, que muito se assemelha ao dele, mas não encontra resposta positiva. Gotuso, na casa transitória, demonstra seu interesse pelo trabalho e pelo estudo do corpo perispiritual, mantendo em seu gabinete mapas e imagens do corpo humano com destaque para o sistema nervoso. Expõe sua compreensão a respeito da definição de céu e inferno, da origem do ser humano como descendente dos primatas e da teoria criacionista, concluindo que a ciência e as religiões da Terra não preparam convenientemente o homem para enfrentar o além-túmulo. E lamenta aqueles que desejam a morte física na esperança do encontro com o paraíso, sem saberem o que realmente lhes aguarda no mundo espiritual. Discorre ainda sobre o volume de tarefas da casa transitória e do revezamento de sua direção a cada ano entre a irmã Zenóbia e o irmão Galbo, para que possam usufruir em planos superiores de estudo e enriquecimento espiritual. E acrescenta que a ele é somente permitido o descanso na crosta, onde pode respirar oxigênio mais leve nos pomares e jardins silvestres, já que o da casa transitória é contaminado com resíduos dos pensamentos humanos. Fala ao médico de nosso lar dos trabalhos reencarnacionistas realizados em zonas purgatoriais, onde se dão as reencarnações expiatórias nos quais as mães repelem os filhos, chegando ao aborto criminoso. Filhos que nascem com moléstias indefiníveis, sendo perseguidos pelos seus inimigos, causando dramas sombrios para eles e para os seus progenitores. E ressalta que nos planos de luz a reencarnação não exige complexidade e sacrifícios dos que com ela colaboram. Segreda que reencarnará brevemente no ambiente doméstico com a bênção do esquecimento, para aprender a amar e compreender os que não têm amado e compreendido suficientemente. Olha como é lindo, né? Como essas obras de André Luiz são ricas
em ensinamentos valiosos para todos nós, né? É muito bom que a gente tenha a possibilidade de estudá-las, não é mesmo? Eu gosto muito. Bom, gente, então vamos ao nosso capítulo de hoje, né? Que é o capítulo de número 6, né? Capítulo de número 6, Dentro da Noite. A diferença de atmosfera entre o dia e a noite na casa transitória de Fabiano era quase inalterável. Não conseguiria estabelecer comparações apreciáveis, mesmo porque, durante todo o tempo de nossa permanência no Instituto, estiveram acesas as luzes artificiais. Olha que interessante. André está dizendo que a atmosfera lá na casa transitória de Fabiano, de dia e de noite, era muito semelhante. E que ele não ia conseguir estabelecer assim uma comparação entre o dia e a noite, né? Mesmo porque as luzes ficavam acesas o tempo inteiro. Denso nevoeiro abafava a paisagem sob o céu de chumbo. E, ao que fui informado, grandes aparelhos destinados à fabricação de ar puro funcionavam incessantemente na casa, renovando o ambiente geral. Olha que interessante. Então, vamos entender aqui, né? Como a atmosfera exterior, né, de onde estava localizada a casa transitória, era muito densa, havia um nevoeiro muito forte, né? Não dá realmente para você observar quando está de dia ou está de noite, né? E, obviamente, que o nevoeiro muito denso também escurecia o ambiente interno da casa transitória. Por isso, as luzes acesas o tempo todo, né? Outro ponto interessante que ele diz aqui é que a casa tinha grandes aparelhos destinados à fabricação de ar puro, que funcionavam, esses aparelhos funcionavam o tempo inteiro na casa, renovando o ambiente geral, né? Quando nós vimos aqui na recapitulação, o Gotuso disse que ele tinha a oportunidade, quando estava meio que de férias, né, de ir até a crosta, onde ele conseguia respirar um ar puro, né? Por quê? Porque o ar da casa transitória era bastante, digamos assim, poluído em virtude das densas emanações que existiam no local, né, onde ela estava situada. Tanto que era necessário que aparelhos, né, dentro da casa transitória renovassem, fabricassem ar puro e renovassem o ar que eles respiravam ali, né? Ele diz: denso nevoeiro abafava a paisagem sob o céu de chumbo, e, ao que fui informado, grandes aparelhos destinados à fabricação de ar puro funcionavam incessantemente na casa, renovando o ambiente geral. Imagino que era um ambiente, um trabalho muito difícil que esses espíritos realizavam, né? E extremamente meritório, porque esses espíritos ficavam nesse ambiente esse tempo todo, não é? Ali com o objetivo de auxiliar os irmãos menos felizes que ali estavam situados, né? Víamos o sol fundamente diferenciado em pleno crepúsculo. Semelhava-se a um disco de ouro velho, sem qualquer irradiação, a perder-se no oceano de fumo indefinível. Ou seja, eles conseguiam divisar o sol, mas o sol, no meio de todo aquele nevoeiro, acabava meio que se perdendo, e não tinha o brilho que normalmente se observa em um dia claro, né? Cotejando a situação com os quadros primaveris da crosta planetária, os ocasos da esfera carnal parecem verdadeiras decorações do paraíso, exatamente o que eu comentei, né? O crepúsculo, lá na região onde estava a casa transitória, era muito escuro, né? Não tinha a beleza dos crepúsculos que nós observamos aqui na crosta.
Permanecíamos em região onde a matéria obedecia a outras leis, interpenetrada de princípios mentais extremamente viciados. Olha isso, gente. Olha o que ele está dizendo aqui. Que a região onde a casa transitória estava situada, né, ela era interpenetrada por pensamentos, princípios mentais extremamente viciados, né? Naturalmente, esses princípios mentais eram os pensamentos dos irmãos sofredores que ali se localizavam, né? Congregavam-se ali longos precipícios infernais e vastíssimas zonas de purgatório das almas culpadas e arrependidas. Na verdade, muita vez viajara entre a nossa colônia feliz e o plano crostal do planeta, atravessando lugares semelhantes, mas nunca me demorara tanto em círculo desagradável e escuro como esse. Olha só, gente. O André Luiz diz que ele fez várias viagens entre nosso lar, né, e a crosta, e que ele efetivamente atravessou lugares parecidos com aquele onde estava a casa transitória, só que ele nunca ficou tanto tempo, né? Ele nunca ficou tanto tempo. A ausência de vegetação, aliada à neblina pesada e sufocante, infundia profunda sensação de deserto e tristeza. Nossa, eu acho que é até um pouco deprimente, né? Até mesmo para os trabalhadores que ali estão. Nossa, que pessoas abnegadas, né? Espíritos abnegados de trabalhar, para trabalhar nesse local, né? Muito bondosos, abnegados. Os amigos, porém, com a irmã Zenóbia à frente, faziam quanto possível por converter o pouso socorrista num oásis confortador. Alguém chegou à gentileza de lembrar a oportunidade do quadro externo para que nos voltássemos para dentro de nós com o proveito necessário. Sim, assentiu o assistente Jerônimo. Num abrigo de pronto socorro espiritual, é conveniente que não haja facilidade para distrações prejudiciais aos nossos deveres. Olha isso, gente. Eles não se permitiam se distrair com coisas belas em virtude dos trabalhos que tinham que realizar. Olha isso. Os amigos, com a irmã Zenóbia à frente, faziam quanto possível para converter o pouso socorrista num oásis confortador. Alguém chegou à gentileza de lembrar a oportunidade do quadro externo para que nos voltássemos para dentro de nós com o proveito necessário, ou seja, o quadro externo era um incentivo que você não ficasse olhando para ele, você se voltasse para dentro de si mesmo, né? Já que a visão externa não era agradável. Aí o irmão Jerônimo, o assistente Jerônimo, diz: num abrigo de pronto-socorro espiritual, é conveniente que não haja facilidade para distrações prejudiciais aos nossos deveres. Estampou o riso franco nos lábios e acentuou: por isso mesmo, quando na crosta da terra, nunca tivemos descrições de infernos floridos ou de purgatórios sob árvores acolhedoras. Nesse ponto, os escritores teológicos foram exatos e coerentes. Aos culpados e renitentes, confessos, não convém a fuga mental em favor deles próprios. É mais razoável sejam mantidos em regiões desprovidas de encanto, a fim de permanecerem a sós com as criações mentais inferiores a que se ligaram intensivamente. Olha isso. Nesse ponto, os escritores teológicos foram exatos e coerentes.
os culpados e renitentes confessos, a eles, né, aos culpados e renitentes confessos, não convém a fuga mental. Em favor deles próprios, é mais razoável que eles sejam mantidos em regiões desprovidas de encanto, a fim de permanecerem a sós, com as criações mentais inferiores a que se ligaram intensivamente, não é? As pessoas, quando encarnadas, aquelas pessoas que se voltaram à prática do mal, obviamente que criaram, né, foram artífices de criações mentais menos felizes, né? Então, quando elas desencarnam, elas se veem em local semelhante àquelas criações mentais que elas mesmas criaram ao longo da sua permanência na cruz. A conversação rica de particularidades interessantes compensava a aspereza exterior, valorizando o tempo acerca do qual não se conseguia fazer nenhum cálculo, a não ser pela observação dos cronômetros, que eram ali aparelhos preciosos e indispensáveis. Ou seja, André diz que, como era muito semelhante, né, a imagem exterior da casa transitória com aquele nevoeiro todo, tudo muito escuro, o céu cinzento, ele não podia discernir muito bem quando era dia e quando era noite. Dentro da casa transitória estava sempre com as luzes acesas. Então, ele diz que a avaliação do tempo era difícil fazer um cálculo. Então, que eles tinham que observar, né, cronômetros que lá existiam, que eram ali aparelhos muito precisos, indispensáveis, preciosos. Ao soar das 19 horas, orientados pela administração da casa, preparamos-nos para a pequena jornada ao abismo. Ou seja, gente, se ali já não era fácil, imagina nas regiões de abismo, né? Então, André diz que quando foi 19 horas, eles se prepararam para uma pequena jornada até o abismo. Convocou Zenóbia 20 cooperadores para as tarefas de colaboração eventual e imediata. 3 mulheres e 17 homens, que à primeira vista não pareciam pessoas de cultura e sensibilidade extremamente apurados, mas que mostravam no olhar sereno e firme, boa vontade sincera, dedicação leal e caráter resoluto no espírito de serviço. Olha que interessante. Às 20 horas, a Zenóbia os convocou para uma ida até o abismo. Ela convocou 20 pessoas, das quais 3 eram mulheres e 17 eram homens. E o André observa que essas pessoas, né, que esses homens, sobretudo, não pareciam ser pessoas assim muito cultas, né, de grande sensibilidade, mas que tinham um olhar sereno, né, um olhar sereno e firme, e aparentavam uma boa vontade sincera, né, de servir. Mais tarde, a fim de saber que o Instituto Asila mais tarde vim a saber que o Instituto asila constantemente variados grupos de entidades repletas de característicos humanos primitivistas, mães portadoras de virtudes e valores apreciáveis, que colaboram na execução das tarefas gerais e se educam ao mesmo tempo, preparando-se para reencarnações e experiências de mais elevada expressão. Olha que coisa interessante. Então, ele diz aqui que esses trabalhadores, esses servidores que irão acompanhar a irmã Zenóbia até os abismos, o André observa que eles não parecem ser pessoas assim muito cultas, né? Muito sensíveis. E aí ele vem a saber que ali na casa transitória, eles asilavam
variados grupos de entidades repletas de característicos primitivistas, mas que eram, ao mesmo tempo, pessoas portadoras de virtudes e valores apreciáveis, que colaboram na execução das tarefas gerais e se educam ao mesmo tempo, preparando-se para as reencarnações e experiências de mais elevada expressão. Olha como a misericórdia divina é, né? Os espíritos simples, espíritos muito rudes ainda, mas com boa vontade, são aproveitados, né? Ficam ali, aprendem a servir, aprendem a amar, aprendem diversas outras coisas, se preparam para uma nova encarnação, onde serão mais úteis, né? E poderão naturalmente aprender muito mais. Dirigindo-se ao subalterno que recebera atribuições de subchefia, indagou Zenóbia Serena: Ananias, temos o material de serviço devidamente arregimentado? Não devemos esquecer, principalmente, as faixas de socorro, as redes de defesa e os lança-choques. Olha isso. A Zenóbia pergunta se eles estão levando tudo. Então, ela fala sobretudo em faixas de socorro, redes de defesa e lança-choques. Tudo pronto, respondeu satisfeito o colaborador. Voltou-se em seguida para o nosso orientador e disse bem-humorada: Irmão Jerônimo, convirá desse modo iniciar a marcha. E, detendo-se ao nosso lado, acrescentou: De antemão, rogo desculpas a todos se lhes tomar tempo para atendermos ao desventurado irmão a que me referi, satisfazendo o interesse que me é particular. Então, a Zenóbia já vai pedindo desculpas a ele, de antemão, de tomar o tempo, né, para poder atender a um irmão desventurado, que ela havia já mencionado anteriormente, e, com isso, satisfazer um interesse dela, um interesse particular. A clarividência de Luciana e a oração de todos os amigos, porém, constituirão fatores decisivos em benefício da renovação dele, a fim de que aceite as providências redentoras do futuro. É preciso, aliás, é serviço que prestarão a mim própria, pela qual serei devedora reconhecida. Ligeiro véu de melancolia inexplicável toldou-lhe repentinamente o olhar, mas, cobrando um ânimo novo, considerou. Além disso, o padre Hipólito endereçará apelos cristãos aos infelizes que choram na zona abismal. O fogo purificador passará amanhã e poderemos ministrar-lhes aviso edificante. Olha o que ela está falando aqui. Ela está falando, eles vão fazer um socorro a alguém que é particularmente importante para a Zenóbia. Ela fala também que o padre Hipólito também vai ajudar, né? Aquelas pessoas que estão chorando lá na zona abismal. Ela diz também que o fogo purificador vai passar amanhã, né? O fogo purificador passará amanhã e que eles poderão ministrar-lhes o aviso, um aviso edificante. O ex-sacerdote comentou confortado: a cooperação será para nós um prazer. Dirigindo-se, então, a grande número de companheiros e subordinados de serviço, a irmã Zenóbia consolidou a atenção de todos para o desempenho do mapa de trabalhos que havia planejado para tão significativa noite. Ou seja, a irmã Zenóbia, então, foi explicar para todos, né, o mapa de trabalhos que eles teriam naquela noite. A casa deveria permanecer atenta à contribuição que receberia dos institutos congêneres no dia imediato pela manhã. Alguns servidores seguiriam para a crosta,
prestando apoio à expedição Fabrino. Prestando apoio à expedição Fabrino. Em alguns casos difíceis de reencarnação compulsória. Certos departamentos abrir-se-iam à visitação dos encarnados parcialmente libertos da crosta, em momentos de sono físico, para receberem benefícios magnéticos, de conformidade com as solicitações autorizadas. Determinadas dependências seriam preparadas devidamente para a eventual recepção de missionários do bem, procedentes das esferas elevadas. Organizar-se-iam leitos para alguns desencarnados prestes a serem trazidos, segundo notificação anteriormente recebida. 2 enfermeiras orientadoras de colônias espirituais para regeneração trariam 20 crianças recém-libertas dos laços carnais, no sentido de se avistarem com as mães que viriam da crosta, amparadas por amigos para reencontro confortador em caráter temporário. Variadas delegações de trabalho espiritual, junto a instituições piedosas, encontrar-se-iam no abrigo para combinar providências. 2 novas missões de socorro alcançariam o asilo dentro de breves horas. E demorar-se-iam até pela manhã, conforme aviso prévio. Todos os trabalhos preparatórios da mudança assinalada para o dia seguinte deveriam ser levados a efeito. Medidas outras de menor significação foram recomendadas. E, por fim, a diretora notificou que o recinto de orações deveria aguardá-la em posição de iniciar a prece de reconhecimento da noite sem nenhuma delonga. Nossa, muitas atividades, né, gente? Muitas atividades serão realizadas, né? Então, a irmã Zenóbia, né, dirigiu-se, então, a um grande número de companheiros e subordinados, né, de serviço, e ela consolidou a atenção de todos, chamou a atenção de todos para o desempenho, né, para o mapa de trabalhos, no qual ela havia planejado todo o trabalho daquela noite, né? Então, ela disse que a casa deveria permanecer atenta à contribuição que receberia dos institutos congêneres no dia imediato, de manhã. Alguns servidores seguiriam para a costa, né, para apoiar a expedição Fabrino. Em alguns casos difíceis, né, de reencarnação compulsória, alguns departamentos iam ser abertos à visitação de encarnados parcialmente libertos, né, pelo sono, para poderem receber benefícios magnéticos de acordo com as solicitações feitas e devidamente autorizadas. Determinadas dependências seriam preparadas para a recepção de missionários do bem, procedentes das esferas elevadas, né? Seriam organizados leitos para alguns desencarnados recentes, que seriam também trazidos. Segundo notificação recebida, 2 enfermeiras orientadoras de colônias espirituais para a regeneração iriam trazer 20 crianças também recém-desencarnadas para que elas se encontrassem com as suas mães que viriam da crosta, também desdobramento pelo sono, né? Para que elas pudessem ali ter um encontro reconfortador em caráter temporário. Olha que misericórdia. Diz também que várias delegações de trabalho espiritual, né,
que trabalhavam junto a instituições, né, piedosas, iriam se encontrar no abrigo para combinar algumas providências. 2 novas missões de socorro iriam alcançar o asilo, né, dentro de algumas horas, iriam se demorar até amanhã, iriam ficar lá e se demorar até amanhã. Todos os trabalhos preparatórios da mudança, porque lembra que a casa transitória vai mudar de lugar, né? Assinalada para o dia seguinte, deveriam ser levados a efeito, ou seja, todo o trabalho preparatório da mudança de local da casa transitória seria levado a efeito. E ela notificou que o recinto de orações deveria aguardá-la em posição para iniciar a prece de reconhecimento da noite, sem nenhum atraso. Vocês deviam estar prontos para a prece. Eu não conseguia disfarçar a surpresa examinando semelhante quadro de obrigações, porque, segundo o cálculo efetuado momentos antes, a irmã Zenobia estaria ausente apenas 4 horas. Né? Então, André viu tanta coisa que ficou assim, nossa, tudo isso vai ser feito em apenas 4 horas, né? Ultimando providências, acenou para nós, convidando-nos a acompanhá-la. Ao transpormos o limiar, explicou-me cuidadosa. Convém manter apagado no trajeto total o material luminoso. E fitando-nos resoluta, informou. Quanto a nós, sigamos silenciosos a pé. Não será razoável utilizar a volitação, né? Nós sabemos que a volitação, né, tem aqui uma notinha da editora, é a locomoção pelo ar, como se estivesse flutuando, né? Então, ela diz que não seria aconselhável, razoável, utilizar a volitação em distância tão curta. Mais justo assemelharmos-nos aos pobres que habitam esses sítios, perante os quais, enquanto perdure a pequena caminhada, devemos guardar a maior quietude. Qualquer desatenção prejudicar-nos-á o objetivo. Gente, eles estavam indo para uma região abismal, dor e sofrimento, naturalmente. Era um espaço curto entre a casa transitória e essa região, e ela disse que eles iriam andando, porque não era conveniente que eles volitassem. Né? Olha o cuidado para não, de repente, não chocar, né? Não humilhar aqueles irmãos que estavam ali em situação tão precária. Decorridos alguns instantes, atravessávamos as barreiras magnéticas de defesa e punhamos-nos a caminho. Ou seja, eles passaram pelas barreiras de defesa da casa transitória e começaram a se encaminhar para, né, a região abismal. Noutras circunstâncias e noutro tempo, não conseguiria eu dominar o pavor que nos infundiu a paisagem escura e misteriosa à nossa frente. Vagavam no espaço estranhos sons. Ouvia perfeitamente gritos de seres selvagens e, no meio deles, dolorosos gemidos humanos emitidos talvez a imensa distância. Aves de monstruosa configuração, mais negras do que a noite, de longe em longe se afastavam de nosso caminho assustadiças. E, embora a sombra espessa, observava alguma coisa de infinita desolação ambiente. Nossa, o André disse que no outro momento teria ficado com medo, né? Passando por aquele lugar, escutando aqueles gritos, aqueles lamentos, aquelas aves estranhas. Né? Após alguns minutos de marcha, surgiu-nos a lua, como bola sangrenta através do nevoeiro, espalhando escassos raios de luz. Poderíamos identificar agora certas particularidades do terreno áspero. Como surgiu uma lua, né, ele agora podia observar algumas características daquele terreno onde eles estavam caminhando. Né? A irmã Zenóbia colocara diante de nós adestrado auxiliar, especialista na travessia daquelas sendas estreitas, e, conforme recomendação inicial, guardávamos rigoroso silêncio, em fila móvel, ganhando a estrada hostil.
já havia sido recomendado que eles ficassem em silêncio, né, gente? Mantenha o silêncio aqui nesse lugar. Então, o máximo que eles podiam fazer, de repente, era orar, né? Atingimos zona pantanosa, em que sobressaía rasteira vegetação. Ervas mirradas e arbustos tristes assomavam indistintamente do sol. Profundamente espantado, porém, ao ladear imenso charco, ouvi soluços próximos. Guardava a nítida impressão de que as vozes procediam de pessoas atoladas em repelentes substâncias, tais as emanações desagradáveis que pairavam no ar. Ou seja, ele chegou perto de uma região pantanosa. E aí ele começou a ouvir uns gemidos, uns lamentos, e ele imaginou que fossem pessoas que fossem presas ali naquele lodo, né? Naquele local. E aí ele fica constrangido, né? Ele fica penalizado. Que forças nos defrontavam ali. A treva difusa não deixava perceber minudências, todavia. Convenceram-me da existência de vítimas vizinhas de nós, esperando-nos amparo providencial. Estaremos ante o abismo a que se referia a administradora da casa transitória? Será que eles já tinham chegado ali no abismo? Optei pela negativa, porque a expedição não se deteve em tão angustioso lugar, ou seja, eles passaram adiante. Jerônimo seguia rente aos meus passos e não contive a indagação que me escapou célere. Jazem aqui almas humanas? O interpelado, em atitude discreta, somente respondeu num gesto mudo em que me pedia calar. Olha isso. Bastaram, no entanto, minhas 4 palavras curtas para que os lamentos indiscriminados se transformassem de súbito em rogativas tocantes e estertorosas. Ou seja, o André perguntou: jazem aqui almas humanas? E o Jerônimo disse. E aí foi suficiente para que aquelas pessoas ali começassem a gritar: ajude-nos, quem passa, por amor de Deus, salvai-nos por caridade, socorro, viandante, socorro, socorro. Verificou-se então o imprevisto. Certamente, as entidades em súplica permaneciam jungidas ao mesmo lugar, mas figuras animalescas e rastejantes, lembrando sáurios. O que são sáurios, gente? Aqui tem uma notinha. Subordem de répteis escamados que compreende os lagartos. Pareciam lagartos, né? Então, figuras animalescas e rastejantes, lembrando sáurios, ou seja, lagartos de descomunais proporções, avançaram para a nossa caravana, ausentando-se da zona mais funda dos charcos. Eram em grande número e davam para estarrecer o ânimo mais intrépido. Experimentei o instinto de utilizar a volitação e fugir depressa. Entretanto, a serenidade dos companheiros contagiava e esperei firme. Ou seja, o André, quando viu aqueles lagartos, né, enormes, teve vontade de sair volitando e fugir dali. Mas os amigos que estavam com ele estavam tão serenos que aquilo acalmou e ele continuou, né? Quase imperceptível, estalido partiu da destra da irmã Zenóbia e 10 auxiliares, aproximadamente, utilizaram minúsculos aparelhos, emitindo raios elétricos de choque, com insignificantes explosões. Não obstante ser fraca a detonação, a descarga de energia revelava vigoroso poder. Tanto que os atacantes monstruosos recuavam, precipitados, recolhendo-se ao pântano, em queda espetacular sobre a lama grossa.
Ou seja, quando aqueles sauros, né, saíram de dentro do pântano e foram em direção à caravana para atacá-los, a Zenobia apenas usou o aparelho de raios e outros, né, outros 10 auxiliares que estavam com ela também fizeram a mesma coisa. Foi só uma espécie de um estalido, mas aquilo foi suficiente para ter uma descarga elétrica assim, muito poderosa, uma energia muito poderosa que fez com que os sauros fugissem correndo para as profundezas do pântano novamente. Multiplicavam-se as lamentações dos prisioneiros invisíveis da substância viscosa. Libertai-nos, libertai-nos! Socorro, socorro! Cortavam-me a sensibilidade aquelas imprecações pungentes e dolorosas, mas ninguém parou. Seguia a expedição diligente e muda. Compreendi que estavam em jogo maiores interesses de trabalho e não insisti. Minha posição era a do subalterno chamado a cooperar. Obviamente que aqueles espíritos que estavam guiando e orientando a caravana tinham muito mais conhecimento do que se passava do que o André, né, gente? Mais alguns minutos e havíamos varado a região dos charcos, né? Mais um tempo eles passaram daquela região cheia de charcos. Penetrando o terreno de configuração diferente, aliviou-se-me de algum modo o coração condoído. Entretanto, agora, vultos negros de entidades humanas esgueiravam-se junto de nós. Aproximavam-se com a visível disposição de atacar, recuando, porém, inesperadamente. Ou seja, ele diz que algumas figuras escuras humanas, né, começaram a se aproximar deles com a intenção de atacar, mas que recuavam imediatamente, né? Supus, por minha vez, que o movimento de recuo ocorria logo que eles observavam a extensão do nosso grupo de 25 pessoas. Temiam-nos a expressão numérica e fugiam pressurosos. Prosseguindo a marcha, penetramos a escarpada região e, atendendo ao sinal da irmã Zenóbia, os 20 auxiliares que nos seguiam prostaram-se em determinado ponto com a recomendação de aguardarem a nossa volta. Eles chegaram a uma região, Janava mandou que os ajudantes, os auxiliares, né, aguardassem ali até que eles voltassem. A diretora da casa transitória, então, conduziu-nos os 4, caminho adentro, acentuando que encetaríamos isoladamente a primeira parte do programa de serviço. Em semelhante paragem, a atmosfera rarefazia-se de maneira sensível. A lua pareceu menos rubra, a relva mais doce, o ar mais tranquilo. Estamos em reduzido oásis de paz, em meio a extenso deserto de sofrimentos, esclareceu Zenóbia, quebrando o longo silêncio. Agora podemos falar e atender aos objetivos de nossa vinda. Ou seja, naquela caminhada, eles chegaram ao lugar que a Zenóbia disse que era uma espécie de oásis no meio de todo aquele sofrimento, né? E ela diz, agora a gente pode falar. Agora nós podemos falar aqui. Logo após, evidenciando, né, preocupação em sossegar-nos o íntimo, referentemente aos sofredores anônimos que encontráramos no caminho, explicou-nos delicadamente. Não somos impermeáveis às rogativas dos nossos irmãos que ainda gemem no charco de dor, a que se atiraram voluntariamente. Dilaceram-nos o espírito as imprecações dos infelizes. No entanto, a casa transitória de Fabiano tem-lhes prestado o socorro possível. Ajuda essa que até hoje vem sendo repelida pelos nossos irmãos infortunados. Debalde,
Libertamo-los periodicamente dos monstros que os escravizam, organizando-lhes refúgio salutar. Fogem de nossa influenciação retificadora e tornam espontaneamente ao charco. É imprescindível que o sofrimento lhes solidifique a vontade para as abençoadas lutas do porvir. Gente, olha isso. Olha isso. A Zenóbia disse que eles não estavam, né? Que eles não estavam absolutamente insensíveis às rogativas daqueles irmãos. E que a casa transitória efetivamente os ajudava, né? De tempos em tempos, e os recolhia a um lugar melhor. Mas que eles voluntariamente retornavam àqueles charcos. Por quê? Porque não estavam ainda prontos para enfrentar as lutas que precisariam enfrentar para se redimir. Não queriam, de repente, modificar a sua maneira de ser. Talvez não estivessem arrependidos dos erros cometidos, do mal que haviam feito, e por isso mesmo não estavam prontos para sair dali. Que situação, né, gente? Que coisa. Né? Que coisa que nós temos aqui. Esses irmãos estão necessitados. Né? Estão necessitados de socorro e que ainda insistem, né, em continuar da mesma maneira ali, porque não estão dispostos a mudar a maneira de ser, aparentemente não estão arrependidos do que fizeram. É impressionante, né? Mas cada um no seu tempo, não é isso? Cada um no seu tempo. Bem, meus queridos, chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Muitíssimo interessante esse capítulo, né? E eu diria também bem comovente. Bem comovente. Todos esses ensinamentos, todas as informações que André Luiz nos traz sobre o plano espiritual são grandes alertas para todos nós, né? E precisamos estar bastante atentos, vigiar muito bem o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, para que nós possamos, quando chegar a hora de retornar ao plano espiritual, ser recolhidos a lugares mais felizes. Né? Como disse Jesus, a cada um será dado segundo suas obras, que nós façamos sempre boas obras, para recebermos também boa acolhida no retorno ao plano espiritual. Okay? Bom, boa noite para todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.